Bora para mais uma leitura comentada aqui do Tarô e da Torá? Vamos falar hoje um pouco do Imperador? Vamos primeiro ver aqui o significado convencional do Imperador no Tarô. A carta do Imperador, o arcano maior, de número 4, é o símbolo máximo da estrutura, da ordem, da autoridade no Tarô. Enquanto a Imperatriz representa a fertilidade, a emoção, o Imperador representa a racionalidade, a capacidade de materializar ideias através da disciplina. O Imperador indica um momento de estabilidade e controle. Ele sugere que você tem ou você precisa adotar uma postura firme para organizar a sua vida. O Imperador, ele também representa a autoridade, liderança, a capacidade de comandar, influenciar e tomar decisões difíceis. O Imperador representa a estrutura, criação de bases sólidas, regras e sistemas que funcionam. O Imperador é o símbolo da ordem civil, militar e administrativa. E na Bíblia e na Torá, onde a gente vê esse arquétipo do Imperador em plena representação. E mais uma vez encontramos o tarô em diversas narrativas bíblicas. Vou exemplificar algumas aqui e depois dar continuidade na história evolutiva. Para começar, podemos ver o Imperador de várias formas na Torá. No livro de Juízes, por exemplo, vemos o Imperador fragmentado. A autoridade instável, nos Juízes o arquétipo aparece quebrado. A autoridade localizada sem continuidade, sem trono fixo. No livro dos Reis, a gente vê o Imperador em decadência. A partir daí, desse livro, dos Reis, o arquétipo começa a se corromper, tornar-se opressor e desconectar-se da lei. É o Imperador negativo, que os profetas denunciam. Na personagem de Davi, nós vemos o Imperador fundador do trono. Davi representa a centralização do poder, unificação política e estabelecimento do trono. Ele é um imperador guerreiro e fundador, mas ainda em construção. Já em Salomão, no rei Salomão, vemos o imperador pleno, no ápice. Salomão é o imperador clássico, estado estruturado, administração, tributos, construção dos templos, dos palácios, ordem civil. Aqui o arquétipo do imperador está no auge. Também podemos ver o imperador na figura de Josué. Josué é uma das expressões mais claras do arquétipo do imperador na Bíblia. Por quê? Porque ele executa a lei já revelada, conquista território concreto, divide a terra, fazendo assim a administração, estabelece limites, fronteiras e posse, impõe ordem militar e política. Aí aqui tem um versículo da Bíblia, para ilustrar um pouquinho do arquétipo do imperador no Josué. Toda a terra que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado. Josué capítulo 1. Isso é o imperador em estado puro, lei aplicada no chão, a continuidade do que foi revelado antes. Aqui eu tenho uma imagem de Josué liderando o povo na conquista de Jericó, representando um pouquinho dessa imagem do imperador, na liderança, na conquista de territórios. E agora vamos continuar na linha evolutiva do tarô na Torá, aquela linha que vocês se lembram que eu comecei lá na carta do louco, indo para o imperador, para a imperatriz, aliás, do louco indo para o mago, a imperatriz e o imperador. Essa é a espinha dorsal, tanto da jornada do herói, quanto na narrativa bíblica. Se você não está entendendo aqui, volta alguns vídeos meus para trás, começando aqui no louco, que você vai entender perfeitamente essa linha evolutiva aqui dentro do tarô e como ela está espelhada dentro da Torá. Lá no louco, a gente tem o jovem, o Jacó, errante sem rumo, vivendo distinto, o arquétipo do andarilho, do buscador, que ainda não sabe quem é. Quando Jacó passa para a fase do mago, ele se torna Israel. Aprende a manipular os recursos e situações. Usa a inteligência, a astúcia, o símbolo, percepção. Se transforma na luta com o anjo de Jacó para Israel. É o arquétipo do indivíduo que desperta o seu poder criador. Aí, continuando a evolução, vem a imperatriz. A imperatriz, ela significa ou representa ali aquele período de Israel fértil, onde o indivíduo se multiplica em coletividade. A gente vê a expansão dos 12 filhos passando para 12 tribos, se tornando uma nação. Fertilidade em abundância, fertilidade e abundância, promessa de uma nação que brota da semente de só um homem. O arquétipo da vida florescendo, ventre coletivo, terra fértil. E aí, da imperatriz, a gente vem para o imperador, ainda continuando com a mesma figura de Jacó, que aqui passa a ser Israel, mas de uma forma já estruturada. Agora entramos na fase seguinte da evolução. Depois da multiplicação da imperatriz, vem a necessidade de ordem, governo e autoridade. Aqui, Israel deixa de ser só uma nação fértil e passa a ser uma nação organizada, com leis, estrutura e realeza. Isso começa com Moisés, quando ele recebe a Torá, a lei que organiza a vida coletiva, mas chega no auge em Davi e Salomão, que estabelecem Israel como reino sólido. O imperador é o arquétipo da estrutura, disciplina, poder político e autoridade soberana. Enquanto na imperatriz Israel é nação fértil, do indivíduo Jacó nasce um povo, a alma se multiplica, frutifica e entra na dimensão coletiva, criativa, geradora. No imperador, Israel é estrutura e ordem. Israel recebe leis civis, conquista territórios, luta guerras e recebe ordem social. Se organiza como sociedade e reinos. Aqui, a alma aprende disciplina, fronteiras, organização concreta. E aqui a gente vê essa linha evolutiva, tanto no tarô quanto na Torá, ela é espelhada aqui, partindo ali de Jacó, como o instinto, a centelha divina inicial, passando pelo despertar,
que é Jacó se transformando em Israel. Depois a gente vê Israel com seus 12 filhos se tornando tribo na imperatriz. E aí o imperador que representa a estrutura e o governo quando Israel se torna de fato nação organizada, estruturada, com territórios e tudo. Aqui eu também tenho essa imagenzinha, que é mais ou menos aquilo que eu já falei. E aqui ainda a gente pode ver também o arquétipo do imperador na divisão dos próprios livros da Bíblia. Em Deuteronômio, literalmente a reafirmação da lei. Moisés organizando e estabelecendo diretrizes para o povo. É o imperador colocando ordem na nação recém-formada. No livro de Josué, marca a entrada em Canaã. É o livro das conquistas, da organização territorial. Autoridade pura, energia de imperador. No livro de Samuel também, especialmente com a figura de Davi sendo ungido rei, a gente vê o imperador consolidado, né? Não é só lei, mas também força política e militar. No livro de Reis, que descrevem a sucessão de reis de Israel, de Judá, com o auge do reinado de Salomão, mostra a estrutura política, a construção do templo, centralização de poder, tudo muito imperador. No livro de Neemias, ele retorna do exílio e reconstrói os muros de Jerusalém. É um gesto de autoridade de estabelecer fronteiras e proteger a cidade, que também é uma ação muito do arquétipo do imperador. Assim, o imperador no tarô se espelha na Bíblia, como os livros, né, de Deuteronômio mostrando lei, Josué mostrando território, Samuel e Reis mostrando o governo e Neemias mostrando a reconstrução da ordem. Então, assim, a gente vê o espelhamento da Bíblia no tarô.